da vida, da minha vida e também da história de Birubá, porque para virar manchete, né, vocês imaginam a mentalidade da época, né? Sim, com certeza. Primeira médica, hoje tem médico, hoje se formam mais médicas do que médicos, então é uma coisa tão comum, tão corriqueira, que não ocupa mais nenhuma linhazinha do jornal isso aí, né? E na época era uma coisa inédita. E isso também se refletia no consultório, porque era muito difícil aparecer algum homem para consultar. Tinha vergonha às vezes também? Não, eu não sei definir bem se vergonha ou se talvez até por não ter aquela experiência, talvez não tivesse aquela confiança também em uma médica mulher, porque a mentalidade era diferente. Sim, era sim. Mulher naquela época era mais uma coisa para dentro de casa. Dona de casa ali, lavando roupa, limpando a casa, né? Tinha profissões que eram professora, coisas assim, né? Que eram, claro, ocupadas, enfermeiras, pessoal da saúde, sempre foi mais feminino, balconistas e tal. Mas se formar em faculdade, eu já, em casa mesmo, assim, a campanha para não fazer medicina foi uma campanha, eu tive que convencer os meus pais primeiro, né? O meu pai, porque, claro, como um homem da época dele, achava que para mulher eu já tinha bastante estudo. Quando eu cheguei no fim do ginásio, ele disse, olha, agora você, acho que mais do que isso, você não precisa estudar, porque daqui a uns tempos você vai casar e aí não vai ocupar isso aí mesmo. Então, ele me ajuda, a gente tinha uma loja na frente da antiga rodoviária, né? Então me ajuda aqui na loja e a gente, né, e até casar fica por aqui. E a minha mãe já entendia um pouquinho mais, eu sou de uma família que as mulheres costumavam trabalhar fora. Das minhas tias, muitas delas trabalharam fora, especialmente da família da minha mãe, que era uma família mais humilde. A minha avó já era uma costureira, mas trabalhava em casa, fazia... E as minhas tias, quase todas trabalharam, ou de balconista, ou na farmácia, ou aqui, ou lá, sabe? Então, quase todas elas foram, acho que talvez a menor delas não chegou a trabalhar, porque acho que casou com 16 anos e já... Né? Mas quase todas trabalharam fora, ajudavam com o orçamento da família. Então, a gente já tinha uma mentalidade um pouquinho mais assim, né? Que a mulher podia ter uma profissão. Eu já tinha uma tia, uma irmã da minha mãe, que fez jornalismo, que tinha ido para Porto Alegre, trabalhava na editora Globo lá, então ela era para nós, assim, para as crianças, era um ideal a ser uma referência, né? Meu Deus, era uma referência. De vez em quando, a tia Sibila, que é essa tia, mandava uma sacada de roupas que ela não usava mais, e a gente disputava aquilo quase que a tapa, porque eram roupas compradas prontas, sim, sabe? Isso para a gente não existia confecção. A gente comprava uma peça de tecido, ou ganhava e mandava fazer as roupas. Então, para nós, ela tinha uma vida maravilhosa. Claro que devia ter 1000 problemas, mas a gente tinha aquilo como ideal de vida, né? E aí a minha mãe já me apoiou um pouquinho mais, achou que eu sempre gostei de estudar, sempre gostava muito de ler e tudo, achou que eu devia fazer uma faculdade, mas ela preferia que eu fizesse alguma coisa para ser professora, ou alguma coisa assim, ou mais, arte. digamos, feminina naquela época. Exato, mais dentro do padrão do comportamento esperado, sim, assim, sim, né? E aí, quando eu falei de medicina, mas isso não é profissão para mulher. Aí nós chegamos em Porto Alegre, nós fomos arrumar um lugar para eu poder morar, fazer o 3º ano do 2º grau. Primeiro eu passei por Cruz Alta, eu já contei essa história. Para poder sair de casa, o meu pai concordou, então, que eu ficasse na casa de uma tia, um tio aqui em Cruz Alta. Né? Que na época Cruz Alta era referência de cidade grande aqui, né? Cidade grande, e era mesmo. Sim. Tinha estudo, tinha científico, aqui não tinha. Sim. O científico. Aí fui para o Antônio Sepp lá, morei na casa da minha tia, então fiquei um ano lá,
Mas aí eu já comecei a achar que como eu estava querendo medicina, que aquilo não seria suficiente, precisava pegar um colégio mais forte. Aí eu fui para Santa Maria, naquela época tinha seleção, fiz a seleção para o Maneco, para o colégio Manuel Ribas, em Santa Maria. Entrei lá, fiquei mais um ano em Santa Maria. Aí terminou aquele segundo ano, mas eu acho que eu vou para Porto Alegre. Achei Santa Maria muito, muito pequena, muito limitada e tal. Eu acho que eu vou para Porto Alegre. Fiz a seleção, acho que meus pais nem ficaram sabendo. Fui de Santa Maria para Porto Alegre, numa viagem noturna. Cheguei de manhã cedo lá, eu tinha visto no jornal que tinha seleção no Pio XII, que é um colégio que é nos fundos do Palácio Farroupilha. E tinha seleção, fui fazer a seleção e voltei para Ibirubá e contei que tinha feito lá. Daí passei lá e fiz o terceiro ano. Então eu fiz tudo picado. Coisas que eram dadas no primeiro ano aqui em Cruz Alta, lá em Porto Alegre era no segundo, no terceiro. Tem coisas que eu nunca vi, matérias que eu nunca vi, outras que eu tive 2 vezes. Foi assim meio caótico, porque cada colégio tinha na época a sua forma. Mas, enfim, não sei como que deu certo, que chegou no fim do ano e eu passei no vestibular para medicina. E com todas essas coisas aí, né? Com todas as dificuldades. Mas, e aí, bom, daí estava na medicina. Aí fomos arrumar uma pensão para morar lá. Aí, no primeiro lugar que eu cheguei, a mulher me disse, medicina... Quantos anos a senhora tinha, doutora? Eu acho que devia ter uns 19, foi 72, por aí. Imagina, em 72, né, uma guria nova se aventurando a viajar para poder estudar, não era fácil, né? Não, e a gente não tinha telefone, tudo diferente, né? Hoje a gente brinca, você pegava um ônibus aqui, demorava 8 horas e meia para chegar em Porto Alegre, hoje faz na metade do tempo, né? E era tudo mais complicado, mais difícil, pouco dinheiro, pouco recurso, não conhecia ninguém, não sabia se virar. Não, vocês imaginam que cada vez que eu abria a boca, lá no terceiro ano, lá do Pio XII, era um colégio público, mas um colégio muito bom, e pegava aquela região mais do centro de Porto Alegre. E aquelas meninas, era um colégio que era só, apesar de ser público, ele era... por gênero, as meninas, era só de meninas. Elas vinham desde o jardim de infância juntos, então elas tinham a panelinha, como dizem, né? Assim. Aí, cada vez que eu abria a boca para responder alguma coisa, era uma gargalhada na sala de aula, porque o meu sotaque de alemão eu tenho até hoje, não perdi, né? Então, e naquela época era muito pior, né? Então era uma gozação, era a chacota da aula, assim, em tudo. Não tinha uniforme de educação física, fazia educação física com sapato e com coisa. Então sempre era motivo de piada na aula, por tudo, porque não tinha roupa adequada, as outras gurias de famílias... tradicionais, sobrenomes ilustres e tudo, né? E eu lá no meio, né? Aquela colona grossa. E saí de Birubá para ir para Porto Alegre, né? Então, mas eu nunca fui assim, a gente naquela época nem sabia o que era bullying, né? Nem sabia que aquilo podia ser diferente. Estava tão acostumada com E aí foi chegando o final do ano e saiu o vestibular, passei no vestibular. Aí a minha redenção, assim, eu já contei isso, então me perdoem quem já ouviu, mas a gente fez a festa de encerramento do terceiro ano, e aí veio a diretora da escola, que eu não conhecia, veio na nossa festa e chegou lá e disse, eu quero conhecer essa menina que passou em medicina na URGS, na Federal. Daí, então, foram me buscar lá no fundo da sala, né, para me apresentar a diretora e tal, ela me cumprimentou. E para mim, assim, sabe, foi como que passar um curativo em todas as coisas que eu tinha passado. E a cara daquelas gurias que debochavam, né? Pois é. Mas não, isso também, né? Hoje elas me convidam, eu já fui em alguns encontros da turma, né?
Então, tudo tranquilo, a gente leva na brincadeira. Sim. Né, não dá para levar tão a sério, porque era uma época diferente, né? Era uma época que as coisas eram diferentes, e eu estava entrando numa panelinha, estava entrando num grupo bem fechado. Quase, né? Uma estrangeira ali, né? Uma estrangeira, e logo, né, não tinha nem condições de competir com aquele povo ali. Mas foram experiências boas, né? Eu acho que tudo foi muito válido. Aí lá, depois que entra na faculdade, na URGS, assim, foi muito bom, porque o primeiro ano, quer dizer, o primeiro semestre, naquela época a gente tinha um semestre que você fazia junto com todos os vestibulandos, digamos, que passaram na URGS. No primeiro semestre fazia um curso básico de 6 meses. E aí você tinha aula junto com gente da engenharia, de direito, de todas as faculdades, gente diferente. Aí, ali daí eu já me sentia mais, né? Já tinha um pouquinho mais de moral, né? Então, eu já comecei a conhecer gente também do interior, porque Porto Alegre, eu acho que qualquer cidade tem isso. O pessoal de Porto Alegre, normalmente, como eles já se conhecem há mais tempo, eles já têm os grupinhos deles fechados. E até na faculdade a gente tinha uma turma que era o pessoal da colônia, vamos dizer assim, né, os do interior, e outra turma que era o pessoal de Porto Alegre. Os de Porto Alegre, até o fim da faculdade, era um grupo muito fechado. Eles tinham os colégios, aqueles grandes colégios, o Anchieta, o Rosário, o Israelita, então eram colégios tradicionais, aquele pessoal da elite, assim, eles já se conheciam entre si, tinham os grupinhos e tal, e era muito difícil entrar naquilo ali, porque não é também o teu meio, sabe? Sim. Aquele pessoal eles tinham família, eles tinham a roupa lavada, eles não precisavam eles mesmos cozinhar, eles mesmos lavar, eles mesmos fazer a faxina, eles tinham um carro, eles frequentavam clubes, e a gente, meu Deus, quando conseguia ir ao cinema, era uma festa, era um grande acontecimento você poder ir ao cinema num fim de semana. Nossos programas eu morei sempre com, assim, a gente era tipo uma repúblicazinha, sempre morei com 4 ou 5 meninas, era juntar o pessoal de Ibirubá, que estava por ali, fazer pipoca, chimarrão e tal, e conversar, e era isso, jogar uma básica, e é isso aí, dentro de casa, né, porque não tinha alternativa na época, não tinha poder aquisitivo, ia com o dinheirinho contado para durar o mês inteiro, porque em geral você vinha uma vez por mês para casa, e aí o pai dava mais um outro tanto de... E como foi contar para o teu pai que passou na medicina? Sabe que quando eu passei, daí eu não sei como é que foi, eu acho que eu liguei para a rodoviária, na época a gente não tinha telefone em casa, aí liguei para a vizinha da frente, que era muito prestativa, mãe da dona Zuleika Zailman, a Frau Becker, e liguei para ela e pedi para falar com os meus pais. Então isso era uma coisa assim, eles chamavam, né, e a pessoa ia lá na casa, e aí avisei. Aí eu já fiquei em Porto Alegre para fazer a matrícula, eu não pude vir logo. Eu tive que ficar lá porque logo, na semana seguinte abriria a matrícula. E aí eu acho que as outras pessoas, quando ficaram sabendo, devem ter cumprimentado meu pai e tal. Quando eu cheguei já, uma semana depois, ele já estava feliz porque eu tinha passado, já tinha, sabe, um pouco assustado com toda a coisa, mas já a recepção foi muito boa, né? Foi pela primeira vez, quando eu liguei que eu ia ficar para fazer matrícula e tudo, o meu pai me mandou pelo banco, fazia um passe bancário para eu comprar uma roupa, que seria um presente por ter passado no vestibular da Federal. Aí eu lembro que eu fui comprar, fui lá na Rua da Praia, eu lembro até hoje a loja direitinho, eu escolhi uma blusa, uma blusa e uma calça, que foi meu presente de passar no vestibular.
E vim feliz da vida, com uma calça cor de laranja. Chamando a atenção já. Me sentindo o máximo, né? Imagina, para quem nunca teve uma roupa assim de confecção, Sim. né? A não ser as roupas reformadas que vinham lá da tia Sibila. Então, era uma alegria, uma coisa assim, bem feliz para casa, né? Feliz porque tinha conseguido passar em medicina e que eu achava que eu ia gostar dessa profissão, né? Sim, aí ficou 4 anos lá? Em Porto Alegre? Fiquei quase 10. Quase 10. Eu fiz o 3º ano lá no Pio 12, depois eu fiz 6 anos de medicina, daí eu vim para Ibirubá, formada, que foi essa notícia aqui. Sim. Aí eu fiquei 2 anos aqui, é que você não é daqui, né, Fernanda? O pessoal daqui já está cansado, eu vi. Mas assim, daí fiquei 2 anos aqui trabalhando como clínica geral. Fazia partos, auxiliava cirurgias e tal, fazia de tudo. E aí eu achei que eu tinha que voltar para fazer uma especialidade. Eu senti necessidade de fazer alguma coisa a mais, de ter algum diferencial para oferecer. E aí voltei para Porto Alegre, lá no Hospital de Clínicas, onde eu tinha feito o último ano já, e fiz o concurso de novo para residência, e passei, e aí fiquei mais 2 anos em Porto Alegre de novo. Aí já com um filho, a tiracolo, né? O Pedro já tinha nascido, o Pedro tinha 7 meses, eu acho. Filho, marido e a minha cunhada, que é uma pessoa que eu devo muita obrigação, a Celita Krause, que nos acompanhou e que ficava com o meu filho. O Tuta ia trabalhar, arrumou um emprego também, porque o salário de residente, eu não sei hoje quanto é, mas acredito que seja melhor. Na época ele pagava uma parte do aluguel, dava para pagar. Então a gente tinha que se virar, né? Porque eu tinha que comer, tinha que viver, eu tinha uma criança para alimentar e tudo. E foi indo, foi dando, e a gente conseguiu fazer com bastante sacrifício também, porque aí o filho pequeno chegava do hospital podre de cansada e tinha que dar um pouco de atenção para a criança, né? Fazia plantão de 24 horas, emendava plantão no dia seguinte de serviço normal, não tinha direito à folga depois do plantão. Então era bem puxado, não é brincadeira. Mas quando a gente é nova, a gente consegue tudo, né? E voltou daí depois para Ibirubá, aí, né? Sim, já a minha ideia até pintou na época, assim, tinha um convite para ir de um colega, que eu me dava muito bem, colega de residência, para ir para Santa Maria. Eles iam abrir uma clínica, o irmão dele já trabalhava lá. Mas eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha cidade, à minha família, sou uma pessoa muito de raízes, sabe? Sim. Então eu quis voltar para cá. Meu pai ainda era vivo e eu queria que ele ainda convivesse com meu filho. Depois eu tive mais a Flávia, né? Daí minha mãe sempre me ajudou muito a cuidar dos filhos quando eles eram pequenos. E eu me sinto feliz. Nunca pensou em escrever um livro contando toda essa história aí? Não sei se tem tanta história assim para contar, seria tão interessante assim. Tem muitos causos, tem muitas coisas engraçadas e tal, engraçadas, curiosas, diferentes, né? Mas nunca pensei nisso. Porque que a gente estava falando, né, Andrei? 41 anos já de vida na medicina aí, não é um empreguinho mais, né? É um chão, é uma vida já, né? E sabe que a gente assistiu uma mudança muito grande na medicina nesse tempo todo, Sim. né? Porque você imagina, na época, o que a gente tinha aqui? Tinha um raio-x, que é um raio-x antigo do Hospital Anis Dias, que é um sistema antigo, e exames de laboratório, e nada mais, Sim. né? Assim, então era comum, naquela época, quase todos os dias saía uma laparotomia exploradora, que é uma cirurgia que seria assim, simplificando, abrir o abdômen para ver o que tinha lá dentro. Então, isso hoje, gente, é uma coisa que é impensável, você levar um paciente para um bloco cirúrgico para fazer um procedimento para ver o que vai encontrar. Sim. Hoje o médico tem
ecografia, tem tomografia, ele se cerca de todos os cuidados Era um risco muito grande, né? Exato, era tudo completamente diferente, né? Tudo precisava muita clínica, você tinha que saber examinar muito bem, porque você pedia um raio-x lá de vez em quando, não é que nem hoje que qualquer coisa você faz um raio-x, se o raio-x não te ajudar, você vai fazer uma tomografia, faz uma ressonância, você vai indo, né? Claro. Então, naquela época era muito, você tinha que saber examinar, conversar e fazer o diagnóstico clínico. E com certeza, muito mais difícil, né? Mais complicado. Você ia para uma cirurgia, eu nunca fui cirurgiã, mas auxiliava a cirurgia. Você nem sabia o que você ia encontrar. De repente poderia ser um aneurisma de aorta, de repente poderia ser sei lá, uma gravidez tubária rota, né? Então tinha coisas assim, o cirurgião, quando ia para a sala, ele tinha que saber de tudo um pouco, tinha que saber se virar. Sim, sim. O doutor João, uma vez, que é um médico que era anterior a mim, já se aposentou há algum tempo, me contou que ele fez até punção de derrame pericárdico. É um líquido que se forma ao redor do coração, né? A pessoa estava com um derrame pericárdico constritivo, estava com uma pericardite constritiva, aquilo estava pressionando o coração, não estava deixando o sangue entrar dentro, e ele teve que fazer a punção do pericárdio, Então, são coisas assim, quase que heróicas da medicina. Imagina o risco para se fazer isso na época, né? Sim, mas assim, no aperto, entre a vida e a morte, né, você não fazer, quase que seria, sei lá, e tentar fazer, mesmo não tendo treinamento, não tendo equipamento, não tendo condições, mas salvou a vida da pessoa. Claro. Né? Então, é um tempo muito diferente. Mas, assim, o que eu vejo hoje? Hoje o médico tem 300 vezes mais recurso, mas o médico de antigamente tinha 300 vezes mais prestígio. Sim, porque se respeitava muito mais o médico. Respeitava, né? Você ganhava muitos presentes, era muito comum, assim, as pessoas... o médico era quase que uma sumidade. Não saía nada na cidade que o médico não fosse convidado. Sim. Eu não peguei tanto essa época, desculpe, porque eu já era um pouco rebelde de natureza, assim. E daí, pelo fato de ser mulher, então é menos ainda. Mas o doutor Eurico, por exemplo, era uma pessoa assim que saía uma inauguração, alguma coisa, né? Ele era sempre convidado para dar sua opinião sobre qualquer assunto de interesse da comunidade, qualquer reunião que fosse, ele era assim. Então eu lembro muito da figura do doutor Eurico, porque o doutor Eurico foi uma das pessoas que me inspirou para fazer a medicina. Eu gostava muito da maneira dele ponderada de ser, de falar, ele primeiro ouvia todo mundo, ele pensava muito bem antes de dizer alguma coisa, né? E sempre com delicadeza, com diplomacia, com habilidade para não ferir, né? Assim, e ele me inspirou muito. Então, o que eu acho? As coisas mudaram muito hoje. Hoje o médico virou... Como é que eu vou te dizer o que eu sinto? Como é muito mais democrática a informação, hoje o paciente ele já olhou no Google as coisas e ele chega lá... Chega lá querendo dar o diagnóstico para o médico. Isso, eu quero fazer uma tomografia disso e daquilo, eu quero fazer tal coisa. Você vira quase que um balconista, como é que eu vou dizer isso? Mas assim, a gente às vezes se sente até, puxa vida, mas eu estudei tanto e continuo estudando até hoje, às vezes uma pessoa não sabe nem escrever direito, claro, mas ela traz um papel ali que ela quer fazer tal coisa. Você está desprezando toda aquela bagagem que o médico tem de conhecimento da doença, das coisas. Não é bem assim. Na internet tem fontes muito boas e confiáveis, e tem fontes que são um horror, né? Que só espalham fake news e espalham mais terror, né? Veja agora as notícias do coronavírus, né? Sim.
fazer um filtro ali, porque cada senão, pouco é uma notícia nova, né? E as coisas, tu vê que tem gente se aproveitando do pânico para semear mais insegurança, mais pavor, mais, né? Então, isso é uma coisa que, como eu passei pela outra fase, talvez os médicos novos nem se deem conta disso, porque não pegaram outra fase. Mas o médico era muito mais um conselheiro, ele era muito mais, ele acompanhava a família inteira, então ele era mais ouvido, mais respeitado, digamos assim, né? Hoje você sente que se perdeu muito desse conceito, não diria bem respeito, mas dessa consideração que você tinha pelo saber, né? Claro. A importância de ter uma figura ali na frente que tem uma bagagem, né, Andrei? Eu tenho alguns abraços aqui para passar para a doutora Miriam, a Maria Cristina Antes, a Ilka Driemeyer, diz que a senhora é uma excelente profissional, a Nair Lorenzini Bender também está acompanhando a entrevista, a Elizabeth Bescov está dando os parabéns aí para a doutora Miriam, o Carlos Alberto Belo, boa tarde, grande profissional, doutora Miriam Rebelato, muitas vezes me tratou, grande abraço, pessoa maravilhosa e parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada a todos e a todas aí, mas eu sei que é mais por bondade e por amizade esses elogios aí, né? A Linda Mir Lamp também está dando os parabéns para a doutora Miriam, um grande exemplo para todas as mulheres. E também a Carmen Capão está assistindo a senhora aí, está acompanhando a história. O Abel Grave, abraços, doutora Miriam, excelente profissional. Olha só o prefeito ouvindo grau aí. Mas você vê que o prestígio existe aí, né? O prestígio é da rádio, né? Adelira Adriana, parabéns, doutora. És uma grande profissional, mulher e guerreira que nunca desiste de lutar sem olhar a quem o faz. Que Deus a abençoe sempre. Amém. E o Irineu Dressler também diz que a senhora é uma excelente profissional e uma ótima pessoa. E o Adelir aqui, a Adriana, está dizendo que é verdade aí que a senhora estava falando agora, por último, sobre a questão dos médicos aí. A audiência está muito grande aqui, doutora Miriam, é a senhora que puxou a audiência do programa hoje para cima. Eu sei que vocês têm uma grande e qualificada audiência. A Vera Cecília Camera Bicker, parabéns, doutora Miriam Rebelato, uma médica muito dedicada e atenciosa com seus pacientes, que Deus sempre abençoe e lhe dê muita saúde, um abraço. A Melanie dos Santos, parabéns, Vinda, um grande exemplo, abraço. A Luísa Oliveira de Souza também, parabéns, doutora Miriam, grande profissional, tenho muita admiração pela senhora. O pessoal todo aí se manifestando, né? Que bom, que bom. Quando fala que a senhora é uma pessoa que inspira as outras mulheres, isso lhe deixa, de certa forma, feliz com toda essa trajetória, doutora Miriam? Olha, isso é uma das coisas que mais me realiza, eu acho, que é essa coisa de poder, de uma certa maneira, bem humilde, porque a gente também sabe que o papel da gente é reduzido, mas de uma certa maneira abriu as portas, talvez, né? Porque sendo a primeira médica, você tem uma responsabilidade maior. Eu sempre falava muito isso na prefeitura também, como eu fui a primeira vice-prefeita e a gente tinha várias secretárias mulheres, dizia, olha, mulheres, nós temos uma grande responsabilidade. Nós não temos só que fazer bem o nosso trabalho, nós temos que fazer melhor o nosso trabalho, porque a mulher, para poder provar o seu valor, ela precisa, às vezes, ser melhor do que o homem, porque qualquer falha, qualquer coisinha, alguém vai dizer, isso é porque é mulher, botaram lá uma mulher, o que vocês querem, né? Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu acho que eu tenho várias grandes alegrias, assim, coisas de me sentir realizada na vida, e essa é uma delas, de sempre procurar ter uma conduta correta e justa, e procurar, porque a gente tem falhas, a gente sabe também cometeu erros e coisas, mas pelo menos procurar não envergonhar, nunca ser motivo, né, assim, para que as outras mulheres tivessem mais facilidade
já encontrassem um caminho mais favorável quando elas quisessem assumir. E hoje a gente vê muito, né? Eu fico feliz até quando vou nas empresas aqui em Ibirubá, já tem muitas pessoas, muitas mulheres trabalhando no chão de fábrica que tu não via. Tem mulheres em todas as profissões, nós temos aqui a delegada, que eu acho que é uma ótima profissional, ela desempenha muito bem as funções dela, é uma pessoa respeitada na região, no estado, né? E nós já tivemos promotoras, mas mesmo nas profissões mais simples também, hoje a gente vê que existe um espaço, existe uma aceitação melhor do trabalho da mulher fora de casa, né? E é muito comum você ver muita gente, especialmente o pessoal mais jovem, quase todo mundo, as mulheres trabalham fora também, né? Uhum. A senhora seria delegada se não fosse médica? Ou seria outra profissão da doutora Miriam? Não. Se tem coisa que eu não seria, seria delegada, juíza, promotora, advogada. Não tem esse perfil, não tem esse perfil. Eu, às vezes, até converso com o Pedro, porque o Pedro é advogado, e eles têm a maneira dele pensar, não fecha com a minha maneira. E eles têm uma outra lógica, uma outra ótica, um jeito de ver as coisas, e eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Eu antes seria uma professora, talvez, não sei. Eu gosto de ajudar as pessoas, sabe? E isso eu acho que eu não serviria para ter que... eu não sei, eu acho que eu seria muito mole, para dizer a verdade, eu seria muito mole, eu que seria uma péssima, ia ficar com pena dos caras, né? Não sei, eu acho que não ia dar muito certo nesse tipo de profissão, né? A Luísa Oliveira de Souza está dando os parabéns para a doutora Miriam, uma grande profissional, tenho muita admiração pela senhora. A Luciana Santana também está dando os parabéns aí para a senhora, uma grande profissional, está mandando abraços. O Carlos Bender e a Ângela está batendo palmas aqui para a senhora. A Ali Schweich, parabéns, doutora Miriam, uma grande profissional e uma grande mulher, um ser humano incrível. Eu e minha família só temos a agradecer por tudo. Oh, meu Deus, quanta bondade aí, né? O pessoal está deixando encabulado já. A Adriana escreve que deveria haver mais mulheres profissionais com essa humildade que você tem. Eu acho que tá surgindo, viu, gente? Está vindo uma geração de mulheres, tem algumas médicas já que estão trabalhando, e nós temos várias médicas que estão de Ibirubá hoje, que já se formaram, que estão trabalhando fora daqui, outras muitas que estão cursando medicina. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais a presença de mulheres, não vai mais ocupar a primeira página do Alto Jacuí, viu? Talvez daqui a um tempo, eu estava brincando aqui com o Fernando, a manchete vai ser: vamos ter um médico homem em Ibirubá, né? É verdade. Daqui a pouco as coisas vão mudando, né? Porque... E o que mudou, doutora Miriam, nesses 41 anos aí de medicina, na opinião da senhora, assim, no ser humano, Miriam, em relação à medicina? Que é uma vocação também, né? Não é só uma profissão, né, doutora Miriam? A medicina, você tem que quase que ser casada. Eu diria que é uma cachaça, sei lá, um vício, uma coisa que... Porque você não desliga nunca. Você pode estar de férias lá, já me aconteceu assim, de estar num camping de férias e no segundo, no terceiro dia, estava medicando por lá. Porque alguém aparecia, uma das crianças se cortava, ou o outro estava com dor de garganta, ou vinha uma criança com febre. Então, aquilo é da natureza da gente, tu gostar e querer ajudar as pessoas, né? Mas hoje eu vejo para o bem e para o mal. Eu acho assim, a gente melhorou muito o acesso a muitos meios de diagnóstico, a procedimentos, a cirurgias, por exemplo, teve um enorme progresso. Qualquer cirurgia durava, a pessoa ficava 4, 5 dias, hoje faz uma cirurgia por vídeo, a mesma cirurgia, vai para casa às vezes no mesmo dia, no dia seguinte. Então, nós tivemos muitos progressos, mas ao mesmo tempo eu acho
que essa coisa da especialização, de super especialização, ela afastou um pouco o médico do paciente. Hoje o médico é o médico do coração, é a médica do pulmão, é o ortopedista que vai olhar os ossos, a artrose do sujeito, o neurologista vai olhar para o cérebro, o outro vai aqui, o oftalmologista vai olhar o olho, e o que está faltando é aquela coisa de olhar para a pessoa como um ser inteiro e gerenciar todas aquelas condições que ela tem ali, sabe? O médico conselheiro, acho que aquele que tem um relacionamento, isso eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco no passar dos anos, sabe? Aquela confiança no médico, você fica muito perdido, um receita uma coisa, o outro pede outro exame, e o paciente fica muito perdido nessa coisa de especialista, e às vezes toma um remédio aqui que já não combina com outro remédio lá. Então, falta isso é uma coisa que a gente sente falta, que vai fazer muita falta ainda, que é uma coisa que vai ter que resgatar, é um médico para cuidar da pessoa. Como tem os médicos de postos, assim como o doutor Etienne, por exemplo, que é um médico que cuida daquela região, daquelas famílias, que tem todo o prontuário do paciente, já vê os filhos, vê os pais, então tem toda a história, né? Isso é uma coisa que eu acho que faz falta, né? Faz muita falta. Você tem, às vezes, uma medicina mais cara, porque em muitos meios diagnósticos, muitas coisas, e às vezes não tão resolutiva, porque existem muitas coisas ali no meio que talvez não precisassem, ou podiam ser feitas de outra forma, se tivesse uma pessoa que gerenciasse tudo. É a minha modesta opinião, de quem está há 41 anos sentado numa cadeira, trabalhando todo o tempo. Então, é o que a gente vê, né? Isso é uma coisa que tem que ser repensado, né? Eu acho que o sistema todo tem que ser repensado. A Suelen Brixner, graças a ela, meu pai descobriu uma doença cardíaca em uma gripe. Em uma gripe, né? Ela é maravilhosa, uma excelente médica. Daí ela puxa acho que essa, se não me engano, é de Selba, eu acho, se não me engano. Lembro sim, lembro do pai dela. Seu Aloísio? Exatamente. Como é que foi? A senhora lembra essa história? Eu acho que a gente foi fazer... Ele veio, acho, por causa de Descobriu uma doença cardíaca em uma gripe. Exato. Ele veio, inclusive, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errada, porque a gente atende tanta gente, mas esse foi um dos pacientes que veio depois, especialmente, me agradecer, porque ele veio por causa de uma gripe, a gente fez um exame e daí fez uma tomografia para esclarecer e apareceram algumas alterações no coração. E aí eu encaminhei ele para o cardiologista, que se não fosse a gripe, provavelmente ia descobrir lá quando desse um evento grave, né? Então ele conseguiu fazer um diagnóstico precoce, se tratar, e o pai dela veio especialmente para me agradecer, veio um dia no consultório, que é uma coisa bem rara, né? Assim, porque, em geral, claro, os pacientes agradecem e tal, mas, assim, alguém vir, se eu não estou enganada, eles são de Selba, eu acho que veio de outro município, né? Também tem que ser uma pessoa muito especial, né? Para tirar o seu tempo para externar sua gratidão, né? Com certeza. Tem mais abraços aqui, doutora Miriam. Olha, a senhora está bem cotada aí. A Ângela Souza, parabéns, doutora Miriam. A senhora é excelente pessoa e obrigada por nos cuidar. A humildade e querida e dedicada, sempre atenciosa. Também a Leni Maria Schuch. Doutora Miriam, um exemplo de pessoa e profissional. Ainda a Romilda Juris Grave. Parabéns, doutora Miriam. Grande profissional, sou muito grata pelas tantas vezes que atendeu minha filha quando era pequena, que ela tinha crises de asma. Eu lembro bem. Lembra bem, doutora? Sim, lembro. Esses pacientes, assim, quase todos eu lembro. É impressionante hoje. Esses dias eu fui com o meu neto numa aula de taekwondo,
E aí, eu sentada lá, de repente tinha um pai também com uma outra criança da mesma idade. Aí eu olhei para ele e lembrei que ele tinha sido meu paciente quando tinha a idade do filho dele, né? Aí ele sentou do meu lado e disse: senhora, lembra de mim? Eu disse: lembro. Daí lembrei do nome e tudo. Lembra quantas vezes eu vim no consultório? Eu também, assim, tipo um asmático, né? Então, isso é uma coisa que não tem preço, gente. Isso é uma coisa, assim, que eu acho que é o melhor pagamento, esse pagamento emocional que tu tem, né? Assim, de ter tratado das crianças e ter cuidado deles e ter esse contato com as famílias, e acaba se formando uma amizade, tu é convidado para os aniversários ou para os casamentos, então é uma coisa assim que não tem, para mim, pelo menos para mim é uma coisa muito importante. Pode ser que para outros seja o lado financeiro. Isso é uma coisa que os meus filhos às vezes me falam: mãe, você não foi muito boa, você foi muito boba. Falta uma letra aí, porque muita gente te explorou, porque muita gente vinha e não tinha como pagar, ou às vezes até tinha e não pagava, e você sempre ia de noite, porque até uns anos atrás não tinha plantão, então a gente ia e se a pessoa tinha, ela pagava, e se não tinha, você muitas vezes atendia. batiam na porta do médico, da médica. Sim, era comum isso, era comum. Uma vez, eu posso contar uma história da tua família. Vai ficar gravado aqui. Está sendo gravado. Agora eu já estou olhando para o André aqui, pedindo permissão. Não, mas uma vez eu estava... A Sildena, que é falecida já... Sildena, desculpe. A irmã da Sildena, mãe do Ismael. A Edna. A Edna trabalhou comigo um bom tempo e lá pelas tantas a Edna teve um filho, uma produção independente, e ela veio me falar: olha, doutora, aconteceu isso, veio pedir demissão. Aconteceu isso, eu estou grávida e tal, então não quero parar de trabalhar. Eu disse: mas Edna, por que você vai trabalhar? O que você vai fazer? Não, eu vou lá para a casa do pai e tal. E disse: mas por nós não tem problema, você pode ficar aqui em casa, pode ter seu filho aqui, a gente vai, né, vamos, já tinha 2 crianças, vamos criando-se junto aí. E aí, ela achou bom e ficou. E o Ismael, então, cresceu lá dentro de casa, né? E meus filhos sempre gostaram de dormir na cama, deitar na nossa cama de casal, né? Sempre era eu, o Tuta e mais as 2 crianças. E o Ismael também gostava de subir na cama, claro, era, né? Então ele subia junto e tal. E um dia era muito comum as pessoas irem na casa para consultar. Então chegou um paciente para consultar e sentou lá na sala, e daí a família estava junto, as crianças por ali e tal, e passou o Ismael também, e aí o cliente disse: não sabia que a senhora tinha mais uma criança. Daí eu disse: não, ele é filho da funcionária, da Edna. Aí o cara ficou olhando, meio engraçado para aquilo, assim, né? Não sei o que ele pensou, qual é mas assim... era muito comum isso, sabe? Às vezes a família, às vezes estava o Tuta, quem estava ali ouvia a história, tu atendia na sala mesmo, né? O cara sentado no sofá, você ia lá, escutava e tal. Então era assim, era completamente diferente. A senhora lembra uma história que me emociona até, da noite que a senhora bateu lá na minha casa para dar uma notícia ruim? Lembro, sim. Lembro. O seu avô estava internado e ele foi assim rapidamente, a gente não esperava, né? Foi a óbito naquela noite mesmo. E eu lembro que nós ligamos e não sei porquê, também como é que era de telefones, e eu acabei indo na sua casa, batendo, tocando campainha. Fui, eu acho que em 2 ou 3 lugares até, e lembrei de ir lá no Sérgio, né, teu pai, para avisar. Mas isso era comum. Médico... Bateu na tua porta, né?
E para dar uma notícia ruim, né? Pois Porque eu não queria deixar para os outros dizer isso, né? Queria eu mesmo dar a notícia para a família. Então, hoje já essas coisas, a gente falando assim, parece tão fora de moda, né? Porque hoje, com o plantão, muda tanto. E eu também tenho 66 anos, né? Então, vontade, eu às vezes até digo para os pacientes, vontade eu teria de trabalhar 24 horas. Só que o meu corpo não me aguenta, não me acompanha, né? A gente cansa, a gente tem limitações, chega uma hora tu não tem mais nem o raciocínio mais para poder continuar mais tempo trabalhando. Então, naquela época se atendia muito assim, e se atendia de noite, qualquer intercorrência você mesmo ia lá, você fazia tudo, né? Hoje, como a gente tem plantonista, então tem essa ajuda no horário noturno, mas ficou também uma coisa mais impessoal, porque o plantonista muitas vezes é um guri, é um recém-formado, ou com poucos anos de formado, e que não tem aquela vinculação, não conhece toda a família. Uhum. Muitas vezes nem é aqui da região, exato, né? Exato. Então, o que eu falo para os guris? Em geral, são homens, os plantonistas. Olha, assim, se chegar um paciente meu, vocês podem me ligar, eu vou dizer, eu vou saber a história desse paciente, o que pode dar, o que não pode dar, como é que ele se comporta, com o que ele costuma melhorar, né? Então, e isso muitas vezes acontece, né? O plantonista, então, me manda uma mensagem ou me liga para saber, tá aqui o seu fulano, assim, assado, o que eu posso fazer, o que eu posso internar para a senhora, o que eu já posso ir adiantando, né? E a gente vai também trocando figurinha, claro, né? Com certeza. A Ângela Souza, ela deixa uma pergunta para a senhora, o que a senhora sabe sobre o novo vírus, como surgiu, qual a sua opinião aí sobre o vírus que está sendo discutido, falado em todo mundo aí? Pois é, esse vírus tão controverso, né, que tem tantas teorias já de que foi fabricado e foi lançado e tal, mas assim, o que a gente sabe é que é uma mutação de um vírus de um animal, né, provavelmente das cobras daquele mercado lá de Wuhan, sei lá, Wuhan, né, lá na China. E quando acontece isso, sempre a gente fica muito cautelosa, porque você não sabe como que as pessoas vão reagir, porque elas nunca tiveram contato com esse vírus, então elas não têm anticorpos. Porque esses outros H1N1, essas coisas, a gente já teve contato, já teve alguém da família que teve, ou já circulou o vírus, você já tem algum anticorpo. Então, é um pouco diferente. Quando é a primeira vez, vai depender quase que exclusivamente da imunidade da pessoa. E o estado imunológico da pessoa varia conforme as condições que ela está enfrentando. Às vezes está muito estressada, está muito cansada, está mal alimentada, fuma, bebe em demasia, coisa assim, pode estar melhor ou pior para enfrentar. Então, é sempre uma coisa que me preocupa. Eu tenho acompanhado bastante isso aí, procurado sites mais oficiais, assim, para ler também coisas que têm fundamento, e ele é preocupante. Tem algumas coisas em curso, já tem medicamento que está sendo testado, nos Estados Unidos, pelo menos, funcionou bem para um paciente que estava com pneumonia por coronavírus nos Estados Unidos. Então, tem algumas coisas, mas a gente não sabe, não pode ainda, por enquanto, definir muito bem, né? A vacina provavelmente vai demorar, não é tão fácil de fazer vacina para vírus, porque o vírus tem uma capacidade de mutação. Então, à medida que você faz uma vacina para uma composição, ele muda alguma partícula e aquela vacina já não pega aquele vírus. Então, a vacina provavelmente vai demorar um pouco mais. Mas a gente está acompanhando, está vendo, torcendo para que não chegue no Brasil, ou se chegar, agora, fique bem. Agora é só casos suspeitos, né? Nada confirmado. Sim. Até agora, ao meio-dia, ainda estava conferindo, eu não vi nenhuma confirmação, né? Veio o preparo todo para essa quarentena desse pessoal que está lá em Wuhan, né? Wuhan, na China. Que
esses brasileiros que estão lá, que vão vir provavelmente para Anápolis, para uma base militar, que tem um hospital militar junto, e vão ficar confinados ali por 16 dias até que passe aquele período, né, de incubação do vírus e possam sair, ou eventualmente algum deles desenvolva a doença e vá ser tratado. Mas vamos acompanhando, vamos Alguns ficar... países que até fecharam a fronteira já com a China, né? Como a própria Rússia, né? Sim. Seria uma alternativa, mas eu também não sei até que ponto isso vai... porque assim, a pessoa pode transmitir o vírus antes de desenvolver a doença, né? Sim. Então, ela tem um período assintomático, que ainda está bem, mas já está transmitindo o vírus, está infectada. E isso é difícil, porque nas fronteiras, como é que você vai, de um jeito ou do outro, vai entrar? Ou a pessoa sai da China, vai para outro país, de lá vai para a Rússia, né? E pode estar naquele período que ainda não apresenta febre, não apresenta tosse, mas já está carregando o vírus. Então é um pouco complicado de você tentar cercar, mas enfim, cada país tem sua política de saúde, né? A Josiane Cronhart, parabéns, doutora Miriam, grande pessoa, Deus abençoe. Amém. A Evolete Brixner, ótima médica. A Adriana, ela diz, olha, verdade, o médico às vezes precisa ser um psicólogo. A Carmen Sandra Lopes Grave diz que concorda plenamente com a senhora, devia ter mais médicos de família. O Jorge Rodrigues, parabéns, sucesso sempre, doutora Miriam, és uma pessoa de um coração maravilhoso e uma excelente profissional, uma pessoa muito simples e querida. Nossa, meu Deus. Abraços para todos esses. Doutora Vivian de Oliveira Tizen, exemplo de médica, de mulher e ótimo exemplo para nós que estamos começando. Que bom. Eu vejo com muito, assim, com alegria esse pessoal novo agora que está chegando e que vem da região, sabe? Que tem raiz aqui e que vem para ficar, sabe? Que tu vem com uma mentalidade diferente, porque tu vai atender teus amigos, teus parentes, teus vizinhos, de um jeito ou do outro, tu já tem os teus conhecidos ali naquele meio, então isso é uma coisa que traz um comprometimento maior da pessoa, né? E essas novas aí, a doutora Vivian está saindo muito bem, tem a minha admiração. E o Douglas Andres, grande profissional e como pessoa sem comentários. Também a Nelly Emel, de Miriam, médica da nossa família, a doutora Miriam, médica da nossa família, concordo com os elogios dados para ela. Aí, doutora Miriam, 14 horas e 2 minutos, aqui nós temos aproximadamente 50 minutos de programa com a senhora e 35 comentários aqui. Pois é, e lembrando que a entrevista da doutora Miriam vai estar sexta-feira no jornal Alto Jacuí, né? No jornal eu vou colocar as fotos antigas que foram a capa do jornal de 79, são 3 fotos no total, né, que foram para aquela edição, né? Então, colocar ali as fotos da doutora Miriam, colocar um resumo daquela reportagem e um resumo da reportagem de hoje. Então, quem quiser acompanhar, né, a própria doutora Miriam, quiser ver as fotos na íntegra ali, sim, a gente que vai bom ter, que não né? tem fotos de agora para comparar, né? Ver a decadência. Não, a gente... E foi a grande inspiração para a doutora Miriam? Para seguir a medicina, eu acho que foi o doutor Eurico. Acho que foi o doutor Eurico. A gente morava perto do doutor Eurico. O teu avô morava numa esquina, o doutor Eurico mais ou menos uns 30 metros para baixo, e a gente morava onde é a casa hoje, ali em direção onde era o Correio, na metade da quadra também, onde seria a casa, onde é a casa da Nara Rebelato, a clínica da Xana ali. A gente morava ali, numa casa de madeira que tinha ali. Então, era muito próximo, a gente via a movimentação dele e como tinha toda aquela consideração pelo, né, quando vinha o doutor Eurico, meu Deus, era assim, quase que Deus descer do céu, né, para vir ajudar. Então, eu acho que foi ele que me motivou. Para quem a senhora agradece
Mas aí nós vamos demorar mais 1 hora, gente, porque aí eu tenho que agradecer para muita gente. Começando pela família, pelos colegas que acolheram a gente, porque recém-formado, eu não tinha médicos na minha família. Então, quando o pai é médico, assim você já entra, está tudo pronto, te esperando. Mas aí o doutor João, o doutor Eurico, o doutor Edson, o doutor Orsini, que na época, antigamente, existiam 2 hospitais e não se relacionavam, não se davam muito bem. E ou você entrava num, ou você entrava no outro. E eu era muito amiga do Orsininho, que era filho do doutor Orsini. O Orsininho era da nossa turma de jovens e coisa. Então, o Orsininho me convidava, eu ia assistir cirurgias. O doutor Orsini era um excelente, exímio cirurgião de mão cheia, ele, o doutor José também, e eu ia assistir, auxiliar, acho que nunca cheguei, mas eu assisti cirurgias lá, nas férias, assim, em vez de ficar por aí... No Anis Dias? No Santa Helena. Eles eram do Santa Helena. Ia no grupo do Santa Helena. E eu, como me dava bem com eles, quando eu vim para cá, a gente tinha um grupo de estudos, o doutor Orsini, o doutor José, o doutor Arnaldo, o doutor Luiz vinha da 15 de novembro, o doutor Alfredo Schottks, que era o bioquímico, não sei se o doutor Dácio chegou a entrar nessa leva aí, eu e depois o doutor Oromar. A gente se reunia 1 vez por semana para estudar e para apresentar algum caso interessante que tinha surgido naquela semana. E como eu estava ligado nesse grupo de estudos, quando eu cheguei, eu fiquei assim, agora para que lado? Eu tinha que escolher um lado, Sim. né? Para que lado que eu vou? Mas aí, como meu pai já tinha uma vinculação maior com o hospital lá de cima e tal, e o doutor Eurico tinha me convidado, o doutor João e tal, eu fui para o hospital Anis Dias, mas continuei me dando com o pessoal lá de baixo. Sim. E aí o Oromar também fez isso, começou a frequentar os dois, e aí a gente começou a questionar os mais velhos por que a gente tinha que escolher um lado, Sim. né? Que a gente... Parecia uma briga partidária, né? Que a gente devia era se unir. A gente devia se unir, fazer só um grupo médico e todo mundo poder... E aí as coisas foram, com o passar dos anos, se conseguiu isso, se evoluiu, a ponto de hoje a gente ter só um hospital, todo mundo trabalhar lá. Mas era bem segregado naquela época. Sim. E isso já vinha de coisas antigas, né? Tinha uma rivalidade política antigamente, até porque o doutor Friedrich, que era antigamente, ele foi candidato a prefeito também, né? Infelizmente também não se elegeu, mas ele era de um partido, se não me engano, trabalhista. Agora me perdoe Ernesto, se estiver ouvindo, eu não vou saber tão bem, mas eu acho que era uma outra ala política do pessoal lá de cima. Então já tinha uma rixa mais antiga, e essas histórias aí, eu acho que vocês até poderiam, de repente, até resgatar algum dia, que faltar inspiração, né? Mas tem histórias muito antigas dos 2 hospitais. E aí, depois disso, se começou a fazer essa união, né? De se unir o grupo todo, e hoje a gente se dá todo mundo entre si. Muito bem, né? Histórias muito antigas dos 2 hospitais. Agora a doutora Miriam me deixa aqui periclitante, né? Periclitante. Uma pena que o Vermelho não está mais aí, viu? Porque o Vermelho, a mãe dele trabalhou muito tempo ali, ele sabia muito do hospital. A Mônica, talvez a diretora do Sinodal, deve saber muita coisa, porque a mãe dela, a dona Leide Freire, ali, foi uma incansável batalhadora do Santa Helena, era uma pessoa excepcional, de querida. A dona Nelly Corbellini, que trabalhou muito tempo, a dona Nelly está bem lúcida, poderia contar muitas histórias do Anis Dias, porque eles foram também, né, quando o doutor Eurico chegou, e antes do doutor Eurico eles já estavam lá. Então, deve ter muitas histórias curiosas, viu, da história quase uma missão para levantar isso aí agora. Eu acho que já que vocês levantaram a lebre aí, vocês vão ter muitas histórias interessantes. A senhora acredita em algo obscuro na história do Hospital Santa Helena? Alguma coisa que se falou a respeito de um laboratório que teria ali acesso muito restrito?
Eu nunca vi, pessoalmente não acredito. O pessoal, tem muita coisa que se fala hoje que a gente tem explicação, assim. Antigamente não existia geladeira, não existia freezer, todas as casas quase tinham um porãozinho, um lugar onde ficava fresquinho o ano inteiro. No inverno não ficava frio demais e no verão não ficava quente. Então era muito comum. E tinha casas até que era maior, que era mais organizado, conforme as posses da pessoa, mas isso era uma coisa comum, as bebidas, tudo se colocava nesses lugares. E os alemães por si só, eles já são uma etnia um pouco mais fechada, e eles entre si se ajudavam. Eu não acredito que tivesse coisas de nazismo, eu até me provarem, me desculpe, mas eu sou um pouco cética desse assunto. Eu acho que existia, sim, tanto que os documentos da cooperativa que provaram que a Cooperativa General Osório, a Cotribá, é a primeira cooperativa do Estado, estavam, eu acho que foram ali do Seu Gabi, existia uma pequena comunidade, quase que uma fraternidade de ajuda entre si, porque eles estavam num lugar hostil. Muitos, quando era a época de Revolução, o pessoal que vinha não entendia o que eles falavam, eles não sabiam se explicar, eles aprendiam em alemão, eles iam na escola de alemão, eles tinham livros em alemão. A comunicação era péssima com os... Claro, os caras não entendiam. Esses dias, eu não sei se vocês leram o livro do Lauro Miller, da história de Santa Clara, do 15 de novembro ali. Não consegui ler ainda, mas estou... Eu estou lendo e recomendo. Eu acho assim, achei ele sensacional. Estou lendo, estou degustando, assim, porque tem tantas histórias interessantes e ele conta essas histórias. Uma vez, se eu não me engano, o pai do seu Arnaldo Bonzanini foi preso porque falou uma expressão em alemão, lass mal regnen, deixa chover, assim, deixa estar, seria, né? E os infiltrados ali, que eram espiões, sei lá, informantes, vamos dizer assim, né? Acharam que aquilo era um desaforo, era alguma coisa. E nazista, né? Prenderam o cara, sim, né? Sim. E aí as pessoas sabiam falar o quê? Italiano, alemão, chegavam lá, iam responder o interrogatório, como é que iam se explicar? Né? Então, eu acho que tem muita confusão aí no meio, até é muito interessante que isso seja trazido à baila para discussão, mas eu não vi, pelo menos, não tenho essa experiência, nunca ouvi falar de nazismo. Eu sei que os alemães, entre si, eles se protegiam, e eles se reuniam, eles conversavam, eles queriam saber das notícias, porque, afinal, quase todos tinham vindo há não muito tempo da Alemanha, eles tinham familiares lá, eles queriam saber como é que estava o país lá. O pessoal ele confunde muito também nessa questão, porque houve alguns nazistas que vieram para cá, como o próprio Dr. Josef Mengele, né, que acabou aí vindo para a Argentina, da Argentina para o Paraguai, do Paraguai para o Rio Grande do Sul morreu em São Paulo, enquanto nadava, né? Então se criou muito também esse mito, né? E aí agora a gente tem a figura do Dr. Brown, né, que o pessoal atribui tudo a ele, né? Tudo mas assim, é bom que se converse e que se discuta para esclarecer as coisas, para vir, talvez, né? Mas eu sinceramente não posso dizer assim que vi alguma coisa ou que tenha escutado mesmo dos meus pais, do meu avô, que conversavam, que era um contador de causa, era uma pessoa que a gente conversava muito. Eu não lembro dessas referências nazistas, assim, não lembro mesmo. Quando o Dr. Brown morreu naquela época, assim, a senhora lembra os comentários da época que se dizia? Eu não lembro, eu não sei que ano que ele morreu. Acho que 64. 64? 64. Eu não lembro, eu não posso falar porque eu vou falar bobagem, né? Não lembro, eu era uma criança. Não é da época da senhora? Não, com certeza não. Olha, tem uma pergunta aqui interessante também do João Carlos Metzdorf. Volta para a política?
Metz. Nós já estávamos Feliz, encerrando a entrevista aqui, agora começa a entrar Feliz, umas espinhosas aí no meio, né? Eu posso ajudar os amigos e tal, o marido e o senhor, se for candidato também, mas eu mesma, eu acho que essa fase da minha vida eu me reservo o direito de me dedicar às energias que eu ainda tenho para a medicina. Né? Eu acho que é uma coisa que você tem que ter o direito também de ter paixão no que você faz. E eu não tenho essa paixão pela política. Eu vejo o Tuta, que é um apaixonado pela política, e fico olhando e fico vendo como é que consegue, como é que gosta, mas gosto tem para tudo, e eu gosto assim da medicina. Para mim, me interessa essa outra área, então com 66 anos, eu acho que eu dei minha contribuição, eu fui 2 vezes vice-prefeito, eu fui secretário de saúde, o que eu fiz está feito lá, se foi pequeno, se foi do jeito que foi, com defeitos ou não, mas eu fiz a minha parte na política. Eu acho que posso agora me dedicar mais a ajudar a cuidar do neto, curtir, a poder visitar minha filha de vez em quando, né, ter a presença da minha mãe enquanto ela está ainda aqui, né? Então são opções que a gente tem que fazer na vida, não dá para abraçar tudo, né? E a opção que eu faço é pela medicina. A Lúcia Camargo, grande doutora Miriam, está mandando aqui um alô também, e a Adriana, ela escreve: a doutora Miriam conheço há 30 anos, talvez, o Tuta também, sou filha da Lica. Ah, sim. São grandes amigos. Um abraço para vocês. Tá certo, doutora Miriam, obrigado aí por tirar o tempo de vir aqui, né, contar essa maravilhosa história. A gente fica relembrando o passado e vendo como a sua caminhada foi muito bonita, né? A senhora é merecedora de todos esses elogios aqui e muito mais. A gente caminhou bastante, com certeza fez bastante besteira também, as pessoas foram muito generosas em esquecer, né, as falhas e lembrar só das coisas boas, né? Então, acho que a gente conta também com a bondade e o carinho, e eu agradeço muito por isso, e pela oportunidade que vocês me dão. Tá certo. E aí, Fernando? É isso aí, agradeço a doutora Miriam por ter atendido também, né? Aquele dia eu entrei em contato, a doutora Miriam estava viajando, né, doutora? Estava de férias, ainda assim respondeu, né? Nem precisava ter respondido, mas nos respondeu, né? Com certeza, uma grande mulher que marcou aí a história também da nossa comunidade, né? E agora, na sexta-feira, então, toda essa entrevista, as fotos antigas, as fotos da época, junto na edição do jornal Alto Jacuí. Muito bem, tá aí. Doutora Miriam Poiker-Quebelato contou hoje a sua história aqui no Jornal da Cidade. São 14h16. Luiz Fernando, você traz o destaque final. Claro, trazer aqui. Deixa eu só abrir aqui. Motorista com carro